Bíblias em 1 Samuel capítulo 17, o verso de número 45. Aleluia. 1 Samuel capítulo 17, verso 45. Eu peço a você que fique atento, porque o Senhor pode ter algo importante para você nessa noite. O Senhor pode ter uma mensagem direta ao seu coração. Então fique atento, porque o Senhor com certeza fala sempre conosco. Todos encontraram? Amém? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia. Pode se assentar, irmãos, fique à vontade na casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa passagem que está aqui relatada em 1 Samuel 17 é uma passagem que todos, não só os cristãos, todas as pessoas, eu creio que conhecem essa passagem, porque fala do pequeno Davi que lutou com o grande Golias. Muitas pessoas usam esta passagem para relatar alguma coisa que mostra uma batalha aparentemente desigual. Mas nós, os cristãos, nós que cremos no Senhor, sabemos que aonde o Senhor põe a mão, nada é como o homem entende. Nada acontece da forma que o homem pensa que tem que ser. Aqui, irmãos, se nós formos ler desde o começo do capítulo 17, nós vamos ver que havia uma guerra entre Israel e os filisteus. Nós vamos ver também que o rei de Israel era Saul, que ele estava nesta batalha, a Bíblia relata, há muitos dias com o seu exército, e o povo filisteu estava afrontando o povo de Israel, e a Bíblia mostra que homem nenhum tinha coragem de enfrentar os filisteus, porque a Bíblia nos mostra que eram homens grandes, especialmente o Golias. A Bíblia fala de um gigante, eu acredito que bem maior que eu, porque é muito fácil ser maior do que eu. O meu filho consegue ser maior do que eu, imagine o Golias. Mas a Bíblia mostra que era um homem muito grande, em torno de 2,40 m, 2,50 m. Isso não vem ao caso, o que importa é que era grande o homem. Até o Douglas ia ficar um pouco preocupado com o homem, mas acho que ele encarava. Aí, irmãos, a gente vê no final da história, o que muitas pessoas buscam nessa história é a vitória. Porque muitas pessoas, quando entram neste texto, estão querendo mostrar a vitória de Davi. Afinal de contas, quem não gosta de uma vitória? Todo mundo gosta de vitória. Eu creio que nós todos, os homens, quando éramos pequenininhos ali no Brasil, cada um de uma região, gostavam de um futebol, naquele campo de terra sujo mesmo, assim, bem empoeirado. Não gostava de perder não, porque ninguém gosta de perder. O Igor, uma vez eu lembro que nós estávamos, tinha que participar de algum evento, eu acho que era na igreja, irmãos, para ser bem sincero, eu não me lembro exatamente o local. Eu sei que ele ficou marcado em mim, ele disse o seguinte: não vou não, porque e se eu perder? Ele já estava analisando a possibilidade de perder, porque ninguém quer perder, todos nós queremos entrar para ganhar. E hoje em dia, irmãos, nós vemos que não é diferente. Todo mundo tem levado você a crer que você pode ser um vencedor, que você pode ganhar, que você pode conquistar. E isso não é mentira. Você pode ser um vencedor. Você pode ser um vitorioso. O Senhor pode fazer de você um grande vencedor. Glória a Deus. Assim como Deus fez com Davi. Glória a Deus. Porque na verdade, irmãos, muitos mostram a vitória. Mas Davi, quando estava ali lutando com o gigante, ele não estava vendo o gigante, ele estava vendo o Deus que estava com ele para ir até o gigante. Essa é a chave da coisa, é nós olharmos quem está conosco. É Deus. Você lembra ali na escola, quando você era pequenininho,
pequenininho também. Pequenininho não, né, irmãos? Novo, porque pequeno alguns de nós é até hoje. Mas você lembra na escola, quando você era novo, que aqueles rapazinhos queriam bater em você por algum motivo? Aí você reunia 3 ou 4, você se sentia poderoso. Falava, não, agora o negócio é diferente. Agora nós vamos encarar ali e vamos arrebentar todo mundo. Porque você pensava, na verdade, você estava confiando nos seus amigos. Porque você sozinho não era capaz de bater naquelas pessoas. Eu, pelo menos, irmãos, adorava quando alguém queria me bater, que aparecia reforço. Porque eu sabia que se eu fosse sozinho, a surra era certa. Então, Davi estava olhando quem estava com ele. Davi tinha certeza que o Deus que estava com ele era o Deus da vitória. Amém, glória a Deus. Davi tinha plena convicção quando ele disse aqui no versículo que foi lido: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Senhor a quem tu tens afrontado. Davi sabia muito bem, irmãos, que aquela batalha, ele era apenas um instrumento de Deus para vencer aquela batalha, mas aquela batalha era de Deus. Aleluia, Jesus. Quantas vezes nós nos encontramos em uma situação adversa, em uma situação complicada, mas nós não entendemos que quem está conosco é Deus. É Deus que peleja por nós. Muitas pessoas hoje, irmão, se você abrir na internet, você vai encontrar diversos temas de mensagens, de pessoas pregando vitória, de pessoas pregando bênção, de pessoas pregando Deus te dando a vitória. Mas muitas vezes nós nos encontramos pessoas mostrando o caminho da vitória. O mais difícil, irmãos, não é a vitória. O mais difícil é o caminho da vitória. Eu particularmente gosto muito de Fórmula 1. E eu fico assistindo ali, irmãos, e fico vendo. Hoje de manhã mesmo estava observando. Aquelas pessoas conseguem fazer a troca dos pneus do carro em 2 segundos, ponto 8, em 3 segundos. Aí a gente assiste aquilo assim e pensa, nossa, que legal. Só que você não para pensar em um detalhe interessante: a disciplina, o treinamento, o esforço. Antes de começar uma temporada de Fórmula 1, as pessoas treinam um pit stop daquele pelo menos umas 1000 vezes. Eles treinam exaustivamente. Existe por trás de tudo um engenheiro, um grupo de engenheiros que projeta aquele carro para que ele se torne um projeto perfeito. Porque se o projeto não for bom, de nada vai adiantar o piloto ser bom. E aí, irmãos, eu quero trazer a você a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Eu estava observando essa passagem no capítulo 4. Uma coisa muito importante para o cristão. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 em diante. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na vinda do seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redáguas, repreendes, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Irmãos, é lindo a gente ouvir uma mensagem falando de Davi vencendo Golias. É lindo a gente receber uma vitória na nossa vida. Mas aqui, irmãos, fala de uma coisa muito importante, que é como estar presente diante do Senhor, como estar fazendo a vontade do Senhor. Irmãos, a coisa mais comum que nós vemos hoje em dia foi como foi dito aqui. Paulo escreveu este livro, essa carta, em torno de 1900 anos atrás, mas parece que foi hoje, porque eu lendo isso daqui, parece que é hoje. Porque o que mais tem hoje, irmãos, são doutores para todos os gostos. Se você procurar, você vai encontrar doutor para todo tipo de cristão. Hoje tem doutor que ele prega finanças. Eu não sou contra finanças, irmãos, não entenda isso, mas ele só prega finanças.
Hoje existem doutores que pregam Deus, que perdoa tudo, a todo momento, todas as vezes, da forma que for preciso. Realmente, Deus enviou Jesus, foi para perdoar os nossos pecados, foi para que Jesus fosse a nossa redenção. Mas Deus não enviou Jesus para que todo momento estivesse sendo justificado a nossa falta de responsabilidade na presença de Deus. É diferente perdoar e ser conivente. Deus não é conivente com o pecado. Deus enviou Jesus para perdoar o pecado da humanidade, para que hoje nós tivéssemos acesso ao trono da graça, mas não para vivermos fazendo graça com a cara de Deus. Deus, é As pessoas têm distorcido a palavra de Deus, mas existem doutores para isso também. E outra coisa interessante, irmãos, que hoje os pastores que pregam a verdade, eles estão vivendo uma situação difícil, porque pelo fato de haver vários doutores, se o pastor se levantar e chamar o irmão com amor, com carinho, mas falar assim: meu irmão, eu acho que o que você está fazendo não está de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado. Eu acho que o que você está fazendo está fora da vontade de Deus. A atitude do outro irmãozinho, ao invés de falar: Senhor, pastor, me perdoe, realmente, o senhor falando agora, eu atentei e notei que eu estou fazendo errado. Vamos orar para que Deus me fortaleça, para que eu possa consertar os meus caminhos perante o Senhor. Não é isso. Ele fala assim: esse pastor está achando que eu sou quem? Ele está achando que ele é quem para ficar chamando a minha atenção? Aí ele sai e vai falar com outro pastor. O pastor fala: não, meu irmão, Deus te entende. Vem para cá, meu filho. Vem para cá, que Deus sabe que você está lutando para fazer a vontade dele. Muitas vezes as pessoas distorcem a palavra: vem para cá que nós vamos orar junto, Deus vai entender você. E pega aquele cidadão tudo torto, irmãos, e passa a mão na cabecinha dele, e ele continua torto, achando que está certo. Porque é mais conveniente, eu costumo dizer isso, o ser humano adora uma doce mentira do que uma dura verdade. Irmãos, é lindo. Eu vou sair daquela nova igreja e falar assim: esse é o pastor da minha vida, esse homem me entende, esse homem compreende quem eu sou. Mas e Deus, meu irmão? Deus está compreendendo quem você é? Deus está entendendo quem você é? Deus está aceitando como você é? Porque nós temos uma ilusão na nossa vida. Nós preferimos agradar ao homem do que agradar a Deus. Porque o homem eu estou vendo, o homem eu estou tendo contato com ele, eu fico sem graça de ser falso, de ser desmascarado na presença do homem. Só que eu esqueço que eu tenho que agradar a Deus. A vontade tem que ser feita, a vontade de Deus. Nós temos que estar certos na presença de Deus. Glória a Deus. Outro dia eu estava trabalhando ali, indo para Quenessol. As pessoas aqui, a maioria conhecem ali Quenessol. E lá tem eu não sei se aquilo é um bar, o que é, irmãos, o Hooters. E aí o rapaz que trabalha comigo, ele trabalhava com outro cristão aí, que mora aqui em Marieta. E ele falou para mim assim, falou: rapaz, direto a gente vinha para cá, porque o cidadão fulano de tal não queria ser visto pelas pessoas. Aí ele vinha aqui para Quenessol, porque é um pouco mais longe, e a gente aqui comia uma asinha de frango, uma coisa toda, e ainda tomava um chopinho. Deus, essa é a verdade. Irmãos, é engraçado, né? Seria trágico, seria cômico se não fosse trágico, porque ele está preocupado em se esconder das pessoas. Mas não há limite para Deus, irmãos. É verdade, Senhor. O Salmo 149 nos relata, 139 nos relata que onde estivermos, ali o Senhor está. Oh, Deus. Só que às vezes o Senhor está em determinado local para nos abençoar, mas às vezes o Senhor está em determinado local para ser como juiz. Deus. Só que nós temos uma dificuldade de compreender isso. Nós temos uma dificuldade de entender isso. Mas, irmãos, lendo essa passagem aqui de Timóteo, ela nos fala sobre várias coisas, irmãos. Sobre o que eu falei aqui de uma equipe. Irmãos, para você se tornar um grande engenheiro, para você se tornar um grande médico, você vai ter que começar lá no Brasil, seria o primário, depois você faria o ginásio,
depois você faria o segundo grau, que é o ensino médio, depois você prestaria um vestibular, aí você entra na faculdade, você vai estudar, vai fazer residência, vai fazer uma pós-graduação para se tornar um grande profissional, seja doutor, seja engenheiro, seja o que for. Ou seja, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de disciplina, irmãos. Porque se você não seguir o que tem que ser feito, você não vai alcançar o objetivo. Se você não for um grande aluno, se você não prestar atenção naquilo, você não vai se tornar um grande profissional. A mesma coisa na presença de Deus. Como você quer receber a vitória que Davi recebeu? Como você quer vencer o gigante que tem atormentado você? Se você não segue a disciplina que o Senhor tem pedido para que você siga. É importante que estejamos na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. É importante que nós entendamos que o Senhor está ansioso para nos abençoar. Glória a Deus. Porque se Ele foi capaz de enviar o Filho dEle para morrer na cruz, para que Ele perdoasse os nossos pecados, Ele é capaz de tudo por nós, irmãos. Ele é capaz de nos dar vitória maravilhosa, mas Ele pede que nós sejamos fiéis a Ele. Oh, glória a Deus. Ele pede que nós entendamos e cumpramos a palavra que Ele deixou para nós. Irmãos, ser cristão não é fácil. Mas ser cristão é gostoso. Ser cristão é prazeroso. Porque na hora que você necessita, você vê que o Senhor existe na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus. O Senhor Jesus certa vez foi indagado: por que o Senhor se assenta no meio desses escarnecedores, destes arruaceiros, desses bebedores? Qual foi a resposta que o Senhor deu? Eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Ali Jesus estava deixando claro que Ele está com as mãos estendidas para abençoar. Ele está com as mãos estendidas para entregar-se por aquelas pessoas, para dar a vitória, para ser um agente transformador naquelas vidas. Aleluia, Jesus. E Ele foi um agente transformador na minha vida e na sua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós agora temos que ser agentes transformadores na vida dos outros. Glória a Deus. Nós temos que mostrar para os outros que o Deus que nós servimos é o Deus que abençoa, é o Deus que dá vitória. Mas Deus só vai te dar vitória se você estiver sendo fiel a Ele. Deus só vai te conceder a bênção se você seguir o que Ele tem te pedido. É verdade. Porque nós temos que entender uma coisa, irmãos: o livre-arbítrio está aí para qualquer um. Deus não vai descer do céu e te obrigar a servir a Ele. Não. Mas Deus pede que você sirva a Ele. Oh, aleluia. Deus pede para que você esteja no caminho dele. Quando Deus enviou Jesus, era esse o pedido que Ele fazia: meu filho, sirva a mim. Filhinhos, humanidade, estou enviando Jesus, o meu único filho, para que vocês tenham salvação e tenham vida em abundância. Aleluia. Obrigado. A abundância do Senhor, meu irmão e minha irmã, está falando de vitória. Aleluia. Aquela vitória que Davi teve ali diante de Golias, se você analisar, não é para qualquer um. Porque a Bíblia relata que ali havia uma multidão, um exército, mas ninguém tinha coragem de encarar o Golias. A mesma coisa é hoje, meu irmão. A vitória de Deus está aí, mas não é para qualquer um. É só para os corajosos. A vitória de Deus é só para aquele que sabe quem é o Deus que ele serve. Porque Davi sabia quem era esse Deus. Davi deixou claro para Golias que ele conhecia o Deus. Oh, Deus Santo. E aquele Deus é o mesmo de hoje. E ele estava do seu lado, falando: vai, meu filho, vai, minha filha, que eu sou com você. A vitória é sua, eu entrego para você. O inimigo está diante de você caído, mas você tem que ir lutar com o inimigo. Você tem que ter estratégia. Davi teve estratégia. Você pensa que não? Você pensa que Davi só chegou e falou: ó, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, quem tem afrontado, e cai aí. Não, meu irmão. Davi teve estratégia. Davi foi ali, a Bíblia relata que não foi como o homem via, porque Saul vestiu nele a armadura, que o rapazinho não dava conta nem de andar com a armadura, porque ele era pequenininho demais, a armadura era grande. Não era a estratégia do homem, era a estratégia que Deus ia colocar. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia nos mostra que Davi foi estrategista, porque ele esperou ali que o sol atrapalhasse a visão, chamou-lhe a pedra na fonte do rapazinho lá, a hora que caiu, foi lá e cortou logo o pescoço.
Não ficou lá contando vitória não, irmãos, porque o homem estava tonto, mas não estava morto. É Deus. Nós temos que entender. Muitas vezes nós como cristãos, o inimigo está tonto na nossa frente. Ei, é agora, vencemos. O inimigo pode levantar novamente, meu irmão. Tem estratégia do Senhor. Saiba que se o inimigo caiu, corta o pescoço. É Deus. Nós só podemos dar chance, irmãos. O inimigo de nossas vidas que eu falo é o pecado, irmãos. Às vezes você tem lutado contra o pecado, você tem lutado contra algo da sua carne. Todos nós temos coisas que nos atrapalham. Ninguém aqui é santarrão não, irmãos. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos coisas que nos impedem às vezes de rompermos a presença do Senhor. Mas em determinados momentos da nossa vida nós ficamos mais fortes na presença de Deus. Oramos, pedimos ao Senhor força. O inimigo fica tonto e a gente dá aquela vacilada. E a carne fortalece e novamente nos derruba ao invés de nós matarmos a carne. Irmãos, temos que ter estratégia. Temos que saber que o inimigo está aí para nos derrotar. Irmãos, você é o principal alvo do inimigo. Você é o principal alvo do inimigo. Porque aqueles que estão no mundo, irmãos, eles não são alvo do inimigo, porque eles estão acorrentados pelo inimigo. Você é alvo do inimigo, porque você é um guerreiro do Senhor. Você luta contra Satanás, você prega a palavra, você fala de Deus para as pessoas, você é um sério candidato a destruir o inferno. Mas o inimigo sabe disso, e ele tem lutado contra você também. Então é necessário que você tenha atenção a isso, é necessário que você tenha atenção redobrada. Saiba que o inimigo está lutando contra você, mas o Senhor está lutando contra o inimigo junto com você. Oh, aleluia. O Senhor está com você a todo momento. O Senhor quer te dar a vitória a todo momento. O Senhor quer fazer com que você seja mais que vencedor. Mas você tem que reconhecer que o Senhor está do teu lado. Você tem que reconhecer que o Senhor é com você. Você não pode ficar desiludido com as coisas deste mundo. Uma passagem interessante que foi até dita aqui há poucos dias atrás foi aquela passagem dos dois homens no caminho de Emaús. Eles estavam tão decepcionados, tão abatidos, que o Senhor caminhava com eles e eles não sabiam que era o Senhor. Irmãos, isso é grave. Aquele dia que o pastor esteve aqui pregando, eu parei para analisar assim de uma forma diferente e vi o quanto isso é grave. Porque às vezes nós levamos tanta pancada aí fora, irmãos. Às vezes nós temos tantas decepções aí fora, que nós às vezes não reconhecemos que o Senhor está conosco. O Senhor às vezes está prontinho para nos dar a vitória, mas a aflição é tanta que nós não reconhecemos que o Senhor está conosco. Isso não quer dizer que o Senhor vai te abandonar, mas isso quer dizer que você está retardando a vitória na sua vida. Porque é importante que você reconheça que o Senhor está com você. É importante que você saiba que o Senhor anda com você. É importante que você fale para as pessoas que quem anda com você é o Senhor. Quem é esse que está do seu lado? Não sei não, está caminhando aqui comigo, mas não sei quem é. Você chega num local, em uma determinada festa, aí a pessoa da casa, vem com você esse rapaz, quem é? Conheci aí há poucos dias, não sei direito quem é não, está aí comigo, mas gente boa. É diferente de você falar assim, quem está comigo é o Senhor dos Exércitos, quem está comigo é o Deus Todo-Poderoso, quem está comigo é o Deus que vai me dar a vitória, este é o Deus que nunca me desampara. É diferente, irmãos. Obrigado, Senhor. Nós temos que